Comemora, nação! Flamengo vence batalha final e vem reforço habilidoso por aí. Várias outras notícias do Flamengo durante essa data FIFA. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho. Botão aqui embaixo, clica aí, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, inscreveu se não se deixou o like. Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou então, vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo, meu parceiro e minha parceira rubro-negra. Pois é, a seleção brasileira já está escalada para enfrentar o Equador amanhã às 8 horas da noite. E ó, tem jogadores do Flamengo no plural envolvidos na equipe titular treinada pelo italiano Carlo Ancelotti. Pois é, meu parceiro e minha parceira rubro-negra, tá aí a informação do GE. Globo, Bruno Cassucci, Ica Mota, Alexandro e Gerson do Flamengo treinaram entre os titulares na última terça-feira, dia 3, e devem começar entre os 11 iniciais no duelo diante da equipe do Equador em Guayaquil, amanhã, na quinta-feira, às 8 horas da noite. Então vai ter jogador do Flamengo dentro do campo para enfrentar aí a equipe do Equador de Gonçalo Plata, que, aliás, tem novos desdobramentos e a gente vai conversar aqui, inclusive, sobre isso. Treino no CT Ninho do Urubu hoje não tem, meu parceiro. É o terceiro dia de folga consecutivo para os atletas do Flamengo após a goleada em cima da equipe do Fortaleza, né? A última partida do Flamengo aí até essa jornada para o Mundial de Clubes, a Copa do Mundo de Clubes, que acontece nos Estados Unidos. O Flamengo estreia no próximo dia 16 na Filadélfia, estado da Pensilvânia, diante da equipe do Esperance Tunísia, com a missão de fazer os 3 pontos. O Flamengo volta a se representar no CT Ninho do Urubu, se apresenta ao CT Ninho do Urubu a partir da sexta-feira. Então nem amanhã tem treino no CT, apenas na sexta-feira teremos treino no CT Ninho do Urubu. Beleza, meu parceiro e minha parceira rubro-negro, visando naturalmente, né, esse confronto diante da equipe dos Esperance Tunísia. O treinador do Flamengo, Felipe Luiz, folgou apenas na segunda-feira. Terça, ontem no caso, quarta-feira, hoje, já tá trabalhando, pegando no pesado para garantir que o Flamengo tenha uma boa estratégia para enfrentar não só a Esperance Tunísia, mas esses 3 adversários, né? O Chelsea, que é o mais poderoso deles, financeiramente falando. Acho que o Flamengo tem capacidade, sim, de fazer um bom jogo. Vencer é muito difícil, mas dá para tentar um empate. A vitória também, evidentemente, se trata de 90 minutos, né? O Flamengo empatou com aquele Liverpool de 2019, levou o jogo para a prorrogação. Esse Chelsea é muito mais fraco, milhões de vezes mais fraco do que aquele Liverpool de 2019, que, na minha opinião, é o melhor Liverpool de todos os tempos, tá? Entretanto, né, o Flamengo não é aquele de 2019, mas, se a gente for ver o elenco, ele é mais poderoso do que aquele que a gente tinha com o Jorge Jesus. Elenco, tô falando no total ali, jogador de banco, reserva era o Lincoln, né? Tinha, enfim, jogadores limitados ali no banco de reservas do Flamengo, beleza? Minha galera, o Flamengo soltou a seguinte nota. Vamos lá. O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Gonçalo Plata, o equatoriano, retornará ao Rio de Janeiro a partir da próxima sexta-feira, conhecido como depois de amanhã, dia 6 de junho, para dar a continuidade ao tratamento no joelho direito com o departamento médico do clube, com o objetivo de estar em plenas condições para disputar a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. A decisão foi tomada após reunião entre os departamentos médicos do Flamengo e também da seleção equatoriana de futebol, realizada na tarde desta terça-feira em clima de cordialidade. E depois de aquela situação toda, na ocasião, a Federação Equatoriana de Futebol apresentou suas considerações e se desculpou por qualquer mal-entendido ocorrido ao longo do processo. O Flamengo agradece à Federação pela compreensão
e pelo diálogo construtivo no desfecho do caso. Eles soltaram a nota deles lá também, a Federação Equatoriana de Futebol, não assumiram essa desculpa, né? Provavelmente foi uma desculpa ali em off, não vão assumir publicamente. Disseram que em todo o processo eles mantiveram o contato com o Flamengo, manteram o contato com o Flamengo. Entretanto, meus amigos, o grande erro da Federação Equatoriana de Futebol foi ter levado Gonçalo Plata para a seleção à revelia do Flamengo. Se o Flamengo tivesse utilizando o jogador tivesse jogando, nem que tivesse no banco de reservas, e aí, tá machucado, aí beleza. Acho que eles têm a prerrogativa de chegar e não, vocês estão usando o jogador, vocês estão relacionando o jogador, eu quero ter o jogador aqui, até porque é um jogo importante, enfrentaremos o Brasil. Mas tá em segundo. Não, mas enfrentaremos o Brasil, que é beleza. Agora o cara sequer estava sendo relacionado. E que o Gonçalo Plata, que eu gosto muito, para mim é o melhor ponta que tem no Flamengo, coloque a mão na consciência dele e escute, mas o Flamengo, que é o seu empregador, é quem paga o seu salário, é quem apostou nele, tirou ele lá do futebol do Catar, que estava afastado da seleção. A partir do momento que ele se destaca pelo Flamengo, ele é relacionado, ele é convocado pela seleção equatoriana de futebol. Problema resolvido. Vai estar à disposição aí na quinta-feira do jogo contra o Brasil. Não sei se o Equador vai relacionar o Plata para esse jogo contra o Brasil. Espero que não. Acho que essa liberação tinha que ser logo. Não tinha que esperar até sexta-feira. Mas esse recuo da federação, ele se faz muito em função da pressão que não só a imprensa brasileira, acredito até que menos a imprensa brasileira, acho que os criadores de conteúdo rubro-negros bateram demais nessa tecla, pelo que eu vi, eu fui um dos que bati, lógico que não foi por causa de mim, sou porcaria nenhuma, mas a imprensa equatoriana também bateu muito nessa tecla, aí é lógico que eles vão recuar, depois da bobagem que eles protagonizaram, né? E para mim a diretoria do Flamengo agiu extremamente certeira ao expor o caso. Esse é importante, você ter uma boa comunicação. De fato, hoje o Flamengo tem uma boa comunicação, né? O Rodrigo Paiva, diretor de comunicações do Flamengo, de expor o fato. Olha, nós como Flamengo não podemos fazer nada, tá na FIFA, o jogador tá lá. Mas passou, fez o famoso corta-luz. Meu pai fala que tem muito isso lá no trabalho dele. Quando dá uma merda, corta a luz, a bola passa, vai pro outro. Fez o famoso corta-luz. Essa, como a gente diz aqui no Rio de Janeiro, essa pi não é mais minha. Essa pi é de vocês, meu. E aí a imprensa bateu e aí o jogador naturalmente vai retornar, tá? Cobrou a Federação do Equador e advertiu o jogador, a informação do Flamengo, advertiu o jogador por ele ter topado receber os funcionários da seleção do Equador na sua casa. Não deve ter sido uma advertência verbal, enfim, que ele tenha aprendido, vai jogar um torneio aí maravilhoso, né, que é difícil pra caramba de ganhar. Vamos lá. Falando sobre seleção, Matheus Gonçalves do Flamengo se apresentou à seleção brasileira sub-20 para a disputa dos 3 amistosos que vão acontecer no Egito, tá? O clube rubro-negro cogitou solicitar a desconvocação da CBF, mas a vontade do meio atacante de 19 anos prevaleceu. Cara, olha, eu sou totalmente contra esse negócio de seleção, mas no caso do Matheus Gonçalves, por ele não ser tão utilizado, o cara que aí não tá machucado, não é o caso do Gonçalo Plata, que vai, entendeu? Porque ele vai ser utilizado, ele não é nem opção, sabe, para entrar durante o jogo. E de fato, nas vezes que entrou, ele não corresponde, de repente valoriza jogando lá na seleção sub-20. Eu acho que nesse caso aí, eu também faria como o Flamengo fez, tá? Não é passação de pano não, tá? Vamos lá.
Pablo, Zé Wellington e Caio Garcia, atletas que não fazem parte dos planos do Flamengo desde o início da temporada, seguem afastados do elenco principal. Os jogadores realizam atividades diariamente no CT Ninho do Urubu, mas em horários diferentes do restante do grupo, informa Rodrigo Lima. Ou seja, tem pouco ou nenhum contato com os demais companheiros, pessoal. No caso, 2 são das categorias de base do Flamengo e 1 é o Pablo, que eu já falei, sentou no contrato, vai ficar até o final assim, direito que ele tem. Embora eu ache que ele só se desvaloriza fazendo isso, mas aí é um direito dele, até o final do ano tem contrato, vai receber e aí vai procurar ou se aposentar, não sei, enfim. Vamos lá. Patrocinadora do Flamengo, a Pixbet, retoma as operações via justiça. Paralisação de atividades por suposta irregularidade é suspensa até nova manifestação e marca pode ser exibida pelo clube no seu uniforme, galera. Foi a Justiça Federal que concedeu essa liminar. Com a decisão, a Pixbet poderá continuar suas operações normalmente até nova manifestação da Justiça, ao reconhecer o risco de prejuízos irreversíveis, como a impossibilidade de cumprir contratos publicitários relacionados a partidas do Campeonato Brasileiro. O juiz Leonardo Tavares Saraiva deferiu a liminar e determinou a retomada imediata das atividades da empresa, pessoal. O juiz federal entendeu que a suspensão da autorização se baseou em uma interpretação ambígua da norma regulatória, sem respaldo legal claro. Palavra difícil, né? Ambígua. Eu acho que tem duplo sentido, tem 2 sentidos, né? Mais ou menos nesse sentido aí. Enfim, a gente vai amadurecendo esse vocabulário aí. Cara, é aquilo, cara. Eu já falei aqui sobre casa de aposta, né? Aí não é nem o caso, é mais uma coisa relacionado à regulação, né? Já que o Estado brasileiro regulamentou, e que a casa do Flamengo e outras, não só do Flamengo, não estariam de acordo. O juiz interpretou que, vamos dar mais um tempo aí para acertar tudo, para ficar tudo certinho no caso aí, né? Vamos lá, pessoal. Caso Guerreiro, lembra dele? Pois é. O Flamengo teve derrota na justiça, mas aguarda processo contra a Federação Peruana de Futebol. Desde 2018, o Flamengo move uma ação judicial contra Paulo Guerreiro e a Federação Peruana de Futebol. O clube busca reparação por valores pagos ao atacante durante a suspensão por doping em 2017 e prejuízos pela sua ausência. Mas esse caso não avançou como esperado e apenas a parte do atleta foi analisado. O processo contra Guerreiro foi finalizado em março deste ano, quando a Justiça do Rio de Janeiro rejeitou o pedido do Flamengo. A situação da Federação Peruana, entretanto, é diferente. Isso porque a Federação Peruana de Futebol nunca foi formalmente citada, o que significa, resumidamente, que a ação sequer começou na prática contra a entidade, né? Vocês lembram, né, aquela situação, né, que ele, enfim, caiu no doping por, acho que foi na época um chá que ele tomou, que estava infectado, não sei exatamente, ele acabou caindo no doping, ele ficou suspenso, e isso não aconteceu no Flamengo, aconteceu lá. É o que eu falo, cara, seleção só serve pra ferrar os clubes, não tem contrapartida nenhuma. Mas o jogador vai pra lá e ele se valoriza. Mas se valoriza porque ele já tá jogando bem. Foi o clube que formou, foi o clube que apostou, foi o clube que pagou o passe, é o clube que paga o salário, entendeu? Para seleções sugarem tudo que tem do jogador, e se quebra uma perna, quebra um pé, manda pro clube, o clube arruma e depois convoca outro. E quando arrumar, volta esse de novo, se ele, porventura, estiver jogando bem. Cara, é um negócio assim. E aí, esse processo contra a Federação Peruana de Futebol, ele é muito mais complexo e é uma ação que pode levar anos, tendo em vista que ela passa por diversos órgãos. Justiça Brasileira, Ministério da Justiça, Ministério das Relações Exteriores Itamaraty,
autoridades peruanas, Justiça do Peru, tá? E a carta sequer foi entregue ainda à Federação Peruana de Futebol. Por lei, sem citação válida, nenhuma decisão judicial pode ser tomada contra o réu. Ou seja, apesar do processo contra o Guerreiro estar encerrado, contra a Federação Peruana de Futebol, ela sequer começou. Pra tu ver, fez a besteira, sei lá o que eles arrumaram lá, não vou ficar aqui especulando sobre isso. E até hoje o Flamengo não foi ressarcido pelo prejuízo que teve naquele período, né? É impressionante. Vamos lá. Pessoal, a TV Globo escolheu os 2 jogos do Flamengo entre Flamengo Internacional para exibir na Copa Libertadores da América para todo o Brasil. Eu tinha uma dúvida em relação ao detentor de direito de transmissão, quem tinha o direito, né, a prioridade, melhor dizendo, para escolher, né? Se era a ESPN, se era a TV Globo, tem o Paramount Plus, também eu acho que tem o direito da Copa Libertadores, a Cazé TV tem direito de imagem recuperada, entre outras emissoras, o Sport TV, acho que também tem direito. A prioridade, pelo visto, era da Globo, porque o jogo de maior apelo da Libertadores é esse Flamengo Internacional, a emissora escolheu, o duelo já está marcado para os dias 13 de agosto no Maracanã, e o dia 20 de agosto no Beira-Rio, né? Uma semana é um, na outra semana é outro. Eu gosto assim, não gosto dessa coisa de ficar 20 dias esperando o segundo jogo. Vai acontecer dessa forma e o Flamengo tem a missão de construir o resultado dentro do Maracanã. Não pode falhar. No ano passado a gente falhou, perdemos o primeiro jogo contra o Peñarol, né, por 1-0, e depois, para você remar, para você buscar esse resultado fora de casa, é uma missão praticamente impossível. Se você for pegar em toda a história, pouquíssimos clubes perderam a primeira em casa e conseguiram virar fora de casa. É um caso assim, acho que tem o River Plate, enfim, entre outras equipes. O Flamengo acho que nunca conseguiu fazer isso, pelo menos na Libertadores, perder em casa e reverter fora. Então é importante, né, esse primeiro jogo, beleza? Pessoal, informação aqui do meu querido amigo, mandar um abraço, um beijo para ele, Léo José do Coluna do Fla. Com a janela especial para a Copa do Mundo de Clubes aberta, o Flamengo já tem o planejamento traçado para reforçar o elenco para o restante da temporada, tá? O Flamengo não vai, em hipótese alguma, fazer contratações mirando, porque o Mundial, o Mundial de Clubes. O departamento de futebol trabalha com a margem de 25 jogadores no plantel, sendo de 15 a 17 considerados titulares no Flamengo, tá? O Filipe Luiz, inclusive, já deu declarações sobre isso, que ele prefere muito mais um elenco curto, enxuto, do que um elenco muito numeroso. Entretanto, o Flamengo já voltou atrás dessa decisão, tendo em vista que está envolvido em 3 competições e não dá para colocar o mesmo time em 3 competições seguidas. Vai ter que ter elenco. Um dos alvos eu já falei aqui é o Zenit, ponta esquerda, 19 anos, o Pedro do Zenit. O jogador do Vélez Sarsfield foi uma jogada de empresário, tá? O próprio Flamengo, segundo o próprio Flamengo, não era verdade, tendo em vista que o atleta foi recentemente anunciado pela equipe do Botafogo, né? E o Flamengo, ele como é que eu posso dizer? Já lançou aquela nota com o intuito de o Botafogo deu chapéu. Não deu chapéu porque o Flamengo não queria a contratação daquele jogador. E uma outra coisa, o Botafogo publicou lá, né, o anúncio do jogador, dizendo que ele número desconhecido, chamada recusada. Fizeram a provocação lá no Flamengo. Botafogo é danico, é pequeno, não dá nem pra ficar dando pano pra manga aí. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações brunegras.